Esta é a minha Bíblia, a santa palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que posso fazer. Hoje irei aprender a palavra de Deus. Eu vou corajosamente. Minha mente está aberta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Estou prestes a receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Vou fazer dela uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A esconderei no meu coração para não pecar contra o meu Deus. No nome de Jesus, amém. Que Deus venha nos abençoar todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Você tem sua Bíblia aberta? Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Quantos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou-la deixar secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de? Repete mais uma vez, o nome de? Emanuel, traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não conheceu até que ela deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de? Jesus. O nome de? Jesus. Amém. Os que se levantaram podem se assentar. Irmãos, nessa noite eu quero meditar com você a respeito do Natal. Nós estamos entrando na semana natalícia, onde é celebrado o Natal, o nascimento, mesmo que numa data simbólica, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. E na última sexta-feira aqui nós tivemos, quem não veio, perdeu um culto maravilhoso dirigido pelo Departamento das Mulheres, fica a dica, amém? Na última sexta-feira nós estivemos aqui meditando sobre a astúcia do nosso inimigo, Satanás, em querer promover o engano, em se transfigurar em anjo de luz para promover o engano e a destruição, não só das pessoas do mundo, mas também da própria igreja. E desta mesma forma, o nosso inimigo ele tem trabalhado para tirar ou espalhar um sentido falso a respeito do verdadeiro significado do Natal, querendo tirar o sentido, ou querendo fazer, ou ridicularizar, ou menosprezar tudo aquilo que é relacionado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo aquilo que está relacionado a Deus Pai, tudo aquilo que faz menção no nome do Senhor Jesus Cristo. Você já pode ter percebido e visto que não se fala mais Feliz Natal, agora é Boas Festas, ou Happy Holidays, ou seja, feliz holidays, feriado, ou seja, tem um feriado, ou sessão, ou uma temporada de feriado feliz, mas a verdadeiro Merry Christmas, que significa Feliz Natal, não se fala mais. Muitas vezes usam a desculpa para que não venha ofender a pessoa que tem uma religião diferente, mas irmãos, o Natal não é algo condicionado à religião. O Natal
traz a memória, traz a menção, traz a nossa memória. É celebrado um dia, mesmo que simbólico, de um homem que quando nasceu, não foi um nascimento qualquer, mas houve uma grande divisão na história, houve um grande acontecimento, foi um nascimento que marcou a humanidade, marcou não só o seu tempo, mas toda a história da humanidade, e tem um grande poder e um grande significado. Você pode glorificar a Deus por isso? O inimigo quer de toda forma fazer com que o nascimento de Jesus Cristo seja algo esquecido da mente das pessoas. Para você ter uma ideia, esta semana no canal de notícias de New Jersey, passou uma reportagem onde mostrava que um grupo de pessoas estava protestando contra o Natal, dizendo que o Natal, a história do Natal, ela não é verdadeira. A história, o Cristo que se é mencionado no Natal, ele não é verdadeiro, a sua história é mentira. O Cristo, a história de Jesus Cristo não é real, é simplesmente um mito. E você acha que isso é proveniente da onde? Da onde veio essa história? Da onde veio veio essa ideia? Onde nasceu esse pensamento que hoje está na mente de algumas pessoas ao acharem e duvidarem sobre a existência de Jesus Cristo, sobre o nascimento de Jesus Cristo? Nós sabemos que isso é algo proveniente do inimigo, porque o inimigo, ele é o senhor do engano, ele quer promover o engano, ele é o pai da mentira, ele não quer que a verdade seja dita. Agora por quê? O que ele teme? O que significa o Natal? O que isso significa? Qual é o peso espiritual que o nascimento de Jesus Cristo tem não somente nas nossas vidas, mas na vida de toda a humanidade? Porque o inimigo, ele quer ocultar o fato que Jesus Cristo veio a essa terra, que ele nasceu de uma virgem, que ele nasceu, que ele viveu, que ele andou por essa terra. O que isso significa e por que Satanás, ele quer ocultar tudo isso? O porquê? O porquê? Eu quero fazer a seguinte pergunta: por que Satanás não deseja que as pessoas saibam a verdade sobre o nascimento de Jesus? O que o nascimento de Cristo representa para a humanidade, historicamente e espiritualmente? O que o diabo tanto teme sobre o nascimento de Jesus? E para nós respondermos essas perguntas, eu quero voltar um pouquinho na história, só um pouquinho. Eu quero voltar lá no Jardim do Éden, só um pouquinho. E quando nós olhamos, irmãos, na história, pela palavra de Deus, nós vimos que o homem desobedeceu ao Senhor, fazendo aquilo que Deus havia prometido, comendo de um fruto que Deus havia dito para que ele não comesse. E o homem foi enganado pela serpente, pelo diabo que estava personificado na serpente. E com isso o homem desobedeceu, fazendo com que o pecado entrasse no mundo, fazendo com que o homem desobedecesse ao Senhor. E por causa da desobediência, o homem se tornou escravo do pecado. O homem se tornou, teve a relação, o relacionamento com Deus interrompido. Mas naquele mesmo instante, quando o homem pecou, quando o homem caiu, quando o homem se deixou ser enganado pela serpente, pelo diabo, Deus se manifestou naquele lugar, Deus se manifestou no Jardim do Éden e trouxe uma sentença tanto para o homem, tanto para a mulher, mas também para o diabo, para a serpente. E ele disse o seguinte em Gênesis 3,15, ele disse o seguinte para a serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Naquele mesmo instante, Deus prometeu, Deus falou para a serpente, Deus virou para o diabo e disse que aquela história, aquela situação não terminaria daquele jeito. O fato dele ter enganado e o homem ter prostrado, caído, estar agora à mercê do pecado, à mercê do diabo, aquela história não terminaria daquele jeito. Deus lhe fez uma promessa: isso vai mudar, isso não vai permanecer dessa forma. Algo vai acontecer, da semente dessa mesma mulher que você derrubou, nascerá um que esmagará a tua cabeça. Deus estava falando ali, lá no início de toda
todas as coisas que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que seria nascido da mulher, ele viria, esmagaria a cabeça da serpente, o diabo, ou seja, ele faria com que o diabo se prostrasse, e o mal que ele havia feito ao homem, isso seria mudado. Deus traria libertação, Deus colocaria o diabo sob debaixo dos seus pés. Você pode glorificar o Senhor por isso? Agora, o homem se viu, até que se cumprisse essa promessa, o homem se viu na condição ao qual si próprio não podia sair sobre esta maldição gerada pela desobediência. E o Satanás, aproveitando disso, começou a destruir, não somente fisicamente, mas começou a maltratar o homem espiritualmente, por causa do poder do pecado. E sim, o homem estando debaixo dessa maldição, começou a viver os seus dias, começou a viver aprisionado, se tornando escravo do pecado, de Satanás, e padecendo de todas as formas nas mãos do diabo. Você pode ver que a vida do homem, tendo o seu relacionamento com Deus interrompido, o homem saiu debaixo da glória, da presença, e se tornou vulnerável às debilidades, às fraquezas, da que o pecado trouxe na alma, trouxe no corpo, trouxe não só na alma do homem, mas também no corpo. Mas Deus, na sua infinita graça, começou a levantar homens, para que fizesse a voz de Deus ouvida durante os tempos. Deus, mesmo assim, diante daquilo que estava acontecendo, Deus ainda sempre procurou separar pessoas que anunciassem a palavra do Senhor, que anunciasse uma mensagem e a vontade do Senhor de promover restauração e promover a preservação da raça humana. Deus levantou homens como Enoque, como Matusalém, como Lameque, como Noé, como Sem, e posteriormente Abraão, e depois de Abraão, a nação de Israel. Ou seja, um povo foi escolhido, um povo foi levantado, um povo foi edificado, para que fizesse a voz de Deus ouvida, conhecida em toda a humanidade, não somente para algo específico para Israel, mas o propósito de Deus era que Deus, se permanecesse à vontade, a voz de Deus permanecesse no meio do povo, fizesse conhecida diante, porque mesmo o povo estando perdido no pecado, mesmo o povo estando separado de Deus, Deus levantou homens que pela inspiração do Espírito Santo trouxeram a vontade de Deus, trouxeram a palavra de Deus. E quando Deus separou Abraão, Deus lhe fez uma promessa. Deus lhe fez a promessa que está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, e diz assim: o Senhor aparece a Abraão e disse assim: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava falando é que da semente, da família, da descendência de Abraão, se levantaria aquele que havia sido predito contra Satanás, contra a serpente, no jardim do Éden, aquele que levantaria para esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus reafirma em Abraão que da semente viria o Salvador, o Senhor, aquele que não abençoaria só o povo de Israel, mas todas as famílias da terra, porque ele seria o libertador, o Salvador do mundo. Você pode glorificar o Senhor? Profetas se levantaram, sacerdotes foram levantados para fazer a voz de Deus conhecida, para fazer com que as pessoas viessem a entender, abandonar o pecado e a se submeter à vontade de Deus, a obedecer a sua vontade. Ou seja, para que pudesse ser restaurado o relacionamento novamente com o homem, só que o pecado não permitia que o homem tivesse esse relacionamento com Deus restaurado. E nós vimos que por mais que Deus levantou vários profetas, sacerdotes, homens que foram trazendo uma mensagem de Deus, reafirmando a promessa de que viria um que faria toda a diferença e que libertaria o homem de vez por todas das garras do pecado. O homem não conseguiu permanecer firme diante das palavras e muitos ainda continuaram no seu pecado, até que chegou no tempo de Malaquias. E Deus usou Malaquias para repreender a nação de Israel severamente, dizendo tudo aquilo que ele estava reprovando no meio do povo, mas também terminou trazendo uma palavra de esperança
Para aqueles que confiam, para aqueles que esperam no Senhor, nascerá o sol da justiça. Quem é esse sol da justiça? É aquele que vai nascer da semente da mulher e que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, mais uma vez, mesmo de Deus trazendo reprovação, mesmo Deus repreendendo a nação de Israel pelo profeta Malaquias, Deus não trouxe simplesmente as suas reprovações, a sua repreensão, mas reafirmou que a promessa que ele havia feito vai se cumprir, há de se cumprir. E depois de que Deus falou pelo profeta Malaquias, Deus se calou. Houve um grande período de silêncio, porque Deus estava cansado de falar e o povo não dá ouvido àquilo que Deus estava falando. De Malaquias a Mateus se passaram aproximadamente 400 anos. 400 anos onde Deus permaneceu calado. Será que você pode parar para imaginar o que isso significa? Você não vai ouvir a voz de Deus, seus filhos não vão ouvir a voz de Deus, seus netos não vão ouvir a voz de Deus, os filhos dos seus netos não irão ouvir a voz de Deus. 400 anos de silêncio. Os historiadores falam que levantaram vários homens dizendo que tinham a mensagem da parte de Deus, mas tudo o que eles falaram caíram por terra porque Deus não estava falando, Deus estava calado. Imagine o Deus que tanto lutou, que tanto falou, simplesmente se cala. A nação, o povo que dependia da presença de Deus para sobreviver, estava em tremendo assolação, sofrendo, padecendo, porque Deus resolveu calar. Israel padeceu, o mal se espalhou, se multiplicou, mas Deus permaneceu calado. A única coisa que eles tinham era o que Deus já havia falado, mas nos momentos atuais, Deus não mais falava, Deus não mais interferia na vida do povo, na vida da nação. Você pode entender? Na minha concepção, isso foi o tempo mais obscuro na face da terra. Isso foi o tempo mais obscuro de um povo. Isso é o tempo mais obscuro. Não é a fome, não é a escassez de alguma coisa que determina a nossa pobreza ou determina os nossos piores momentos. Eu acho que um homem, ele passa a viver o seu pior momento quando Deus se cala. Quando o silêncio, não se ouve mais a voz de Deus. Quando não se tem mais a comunhão com a presença do Senhor. Eu acho que se nós perdemos a comunhão, nós perdemos tudo. Porque podemos perder o dinheiro, nós trabalhamos e podemos conquistar. Podemos perder bens, nós podemos lutar e conseguir conquistar novamente. Mas quando se perde a comunhão, quando Deus resolve se calar e não querer mais falar, se ausentar, se esconder, o que o homem pode fazer? Deus se calou para a nação de Israel por 400 anos e não falou absolutamente nenhuma palavra. E a única coisa que eles tinham é a lembrança de uma promessa antiga que Deus havia feito. E sabe uma coisa, irmãos? Glórias ao nome do Senhor, porque nós servimos um Deus que vela pela sua palavra. Um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Um Deus que não deixa que a sua palavra Ele caia por terra. E quando, irmãos, nós começamos a ver, nós começamos a analisar, a única coisa que Israel, a única coisa que o povo tinha, era a lembrança de uma promessa que mudaria a história da humanidade, uma promessa que falava de um rei que seria diferente de todos os reis que passaram em Israel, uma semente que esmagaria a cabeça da serpente, alguém que viria por meio dele, e por meio dele seriam benditas todas as famílias, todas as nações da face da terra. Havia uma promessa. Deus ainda não havia cumprido e não havia se manifestado o Messias, aquele a quem eles esperavam. E no fim de 400 anos, algo começa a acontecer, algo sobrenatural. De repente, no mundo espiritual, algo começa a se mover. E nós vemos que Deus, Ele manda um anjo do Senhor chamado Gabriel, sai da presença de Deus e se manifesta, atravessa a atmosfera da terra, se manifesta numa cidade da Galileia, onde Ele vai trazer uma mensagem a uma adolescente que estava prometida em casamento. Uma virgem. E quando nós olhamos pela palavra de Deus, irmãos, Lucas, ele relata com maestria, ele narra com maestria esse encontro. Se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Lucas, no versículo 26 em diante,
nós vamos ver como foi esse encontro. Aonde esse mensageiro de Deus trouxe uma mensagem, trouxe esse anjo enviado da parte de Deus, chamado Gabriel, trouxe uma palavra, rompeu o silêncio de Deus, trazendo uma mensagem de algo sobrenatural que ia acontecer. Olha o que diz no versículo 26, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamado Nazaré, e a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz ao filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, e em sua velhice, e este é o 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Olha que coisa maravilhosa, o silêncio de Deus foi interrompido trazendo boas novas. O silêncio de Deus foi interrompido, aonde Deus, enviando o anjo Gabriel, trouxe uma mensagem de alguém que iria nascer, não somente ali no ventre de Maria, mas algo que já estava sendo gerado no ventre também de Isabel, que falava também de um que havia sido prometido que viria antes da manifestação daquele que colocaria o diabo debaixo dos pés, que esmagaria a cabeça do diabo, aonde faz a menção de João Batista, o nascimento de João Batista, ou seja, aquele que haveria de preparar o caminho para o Messias. E quando, irmãos, João Batista nasce, João Batista é formado, Jesus Cristo ainda está sendo guardado, Jesus Cristo também está crescendo, mas já lá no deserto, a voz de Deus já se fazia ouvida dentro da nação de Israel, e a mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, porque é chegado um novo tempo, arrependei-vos, porque é chegado, ou seja, não chegará, é chegado o reino de Deus. Ele estava já preparando o caminho para a manifestação daquele que era prometido, que era Jesus. Deus rompe o seu silêncio, anunciando a chegada de um novo tempo, algo que está acontecendo e que irá mudar para sempre a história da humanidade. É algo marcante, é algo sobrenatural. O silêncio de Deus é interrompido com o nascimento dessas crianças. E Satanás, irmãos, assistindo tudo isso, nada podia fazer para interromper a vontade de Deus. Nada podia fazer, por mais que ele tentou. Quando Jesus nasceu e houve a notícia de que o rei de Israel, o rei dos judeus havia nascido, ele pelo rei Herodes procurou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele perseguiu, ele tentou, mas aquele que havia sido prometido estava guardado e protegido pelo Senhor. E quando nós olhamos, irmãos, em Mateus, falando também sobre o nascimento de Jesus Cristo, trazendo em sonho, trazendo a José consciência daquilo que estava acontecendo. Nós vemos o anjo falando a respeito do nome de Jesus Cristo, o significado, o propósito do seu nascimento. Olha que diz o texto que nós lemos no início. Então José, Mateus capítulo 1, versículo 19 em diante. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou-la deixá-la secretamente. E projetando ele
eis que em sonho lhe apareceu um anjo, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus salvará o povo dos seus pecados. Ou seja, o aprisionamento, a escravidão, ao qual a humanidade vivia, estava para ser rompida. Ou seja, o nascimento traria o nascimento daquele que traria liberdade do povo dos seus pecados. Ou seja, a maldição que estava sobre a humanidade haveria de ser quebrada pela vida daquele que havia de se chegar. Você pode glorificar o nome do Senhor? A virgem conceberá e dará à luz ao filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Primeiro, Jesus, em hebraico significa, em hebraico se diz Yehoshua, que significa Salvador. Senhor é a salvação, ou o Senhor salva. Jesus nasceu com um propósito definido. O nome de Jesus já determinava qual era o sentido da sua vida. O seu próprio nome já falava da sua missão, que ele veio para salvar o homem dos seus pecados. Ele veio para libertar. Ele veio para trazer libertação, para destruir. E a palavra salvação no grego, é sozo, que é usada 110 vezes no Testamento. Que salvação é essa que nós recebemos em Jesus Cristo? Que salvação é essa que a humanidade recebe em Jesus Cristo? Nós vemos que em sozo significa salvação para o pecado. Isso está em Mateus 1:21, Hebreus 7:25. Salvação contra o perigo de morte, Mateus 14:30, Mateus 27:42, conflito espiritual, salvação contra a doença, salvação contra o inferno, salvação contra a escravidão. Ou seja, Jesus se manifestou para trazer, para promover uma mudança total na vida da humanidade. Tudo aquilo que o pecado trouxe foi destruído através de Jesus Cristo. O seu nascimento veio para mudar, para estabelecer um novo tempo, veio para colocar por terra tudo aquilo que Satanás havia feito e para estabelecer um novo tempo para o homem. Você pode glorificar. Todo o mal que assolava, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente, Jesus veio destruir para que eu, você, toda a humanidade fosse livre. Toda a humanidade. Você está entendendo por que Satanás não quer que a humanidade tenha o conhecimento de quem é Jesus? Porque ele sabe que quando a pessoa tem a revelação de quem é Jesus Cristo, as algemas são quebradas, o mal é desfeito, aquele que estava enfermo é curado, aquele que era cego passa a enxergar, aquele que estava morto ressuscita. Porque quando Jesus chega, quando Jesus nasce nos nossos corações, irmão, nós não permanecemos do mesmo jeito. As garras do inimigo, as garras do pecado são quebradas e nós nos tornamos livres pelo poder que há em Jesus Cristo. O inimigo não quer que esta verdade seja propagada. O inimigo não quer que a humanidade seja livre. O inimigo quer condicionar as mentes, os corações que permaneçam alienados, cegos, totalmente separados de Deus. Mas Jesus Cristo traz liberdade. Jesus Cristo é a liberdade. Jesus Cristo é a solução. É tudo aquilo que nós precisamos. Eu não sei o que você está enfrentando nessa noite, mas eu quero dizer, quando Cristo nascer no teu coração, quando Ele entrar na sua vida, quando você o receber, eu tenho certeza que você não permitirá da mesma forma, porque Cristo faz a diferença. Quando Cristo chega, as trevas têm que sair. Quando Cristo chega, tudo aquilo que é imperfeito tem que dar lugar à perfeição. Tudo aquilo que está destruído, o carpinteiro de Nazaré conserta, porque Ele tudo pode. Ele é Deus. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Jesus Cristo não é somente uma solução. Ele é o próprio Deus, encarnado, manifestado e presente no nosso meio. Por isso que o seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. O inimigo não quer que você conheça essa verdade, sabe por quê? Porque ele não quer que você tenha o conhecimento e que você não tenha a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Quando nós recebemos
Cristo, a partir do momento que nós temos Cristo, o homem não se tornou o homem não teve só o relacionamento restabelecido, não teve só a aliança renovada, mas o próprio Deus passou a habitar no coração do homem. O homem deixou de ser simplesmente uma criatura, a imagem e semelhança, mas a palavra nos diz que o Espírito de Deus, Ele habita no nosso ser, ou seja, o próprio Deus habita no homem, porque, irmãos, Satanás não quer olhar para você e ver você como um homem, um portador da glória de Deus. Ele quer esconder da humanidade, dos homens, o Emanuel, o Deus conosco, não o Deus simplesmente que liberta, mas o Deus que te liberta, escolhe morar dentro do coração, dentro do teu ser, ou seja, para que aonde você for, você não vai mais sozinho, aonde você pisar, você não pisa mais sozinho. A presença, o Espírito, a glória de Deus, ela habita em você, ela vive em você, porque quando o inimigo olha para você, vê também que Deus está junto de você. Ele não olha mais simplesmente para o barro, ele vê o barro, mas cheio da glória de Deus, vasos de barros, mas cheio, portando algo precioso, ou seja, o Emanuel. Quando nós temos conhecimento de que o Jesus nasceu, que o Jesus viveu, que o Jesus morreu, para que nós tenhamos vida, para que nós fôssemos libertos, e não somente isso, para que Deus habitasse no nosso coração, o inimigo perde essa luta, o inimigo é despojado, as trevas saem, a luz chega, e nós vivemos uma vida de vitória. Por isso que o inimigo, ele tem tanto medo do nascimento de uma criança chamada Jesus. Por isso que o inimigo não quer que a humanidade tenha conhecimento desse homem que dividiu a história. Sim, porque desde quando ele veio, a história se divide em antes de Cristo, ou seja, de pessoas que viveram e de tudo que foi realizado antes dele e de tudo que foi realizado e existe depois dele. Irmãos, Cristo faz a diferença, Cristo faz a divisão. Cristo não é um homem qualquer, Cristo não é um mito, Cristo não é uma história, Cristo não é algo da invenção da cabeça dos homens. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é aquele que se manifestou, é aquele que deixou sua glória e que veio para trazer vida, para proporcionar um novo recomeço, para nos fazer novamente filhos de Deus e vivemos uma nova vida. Será que você pode glorificar o Senhor? Existem muitos que querem dizer, nós não celebramos o Natal, porque o Natal, essa data não é verdadeira. Nós não celebramos porque o Natal é cheio de simbolismos proveniente do paganismo. Isso é tudo que o inimigo quer, irmãos. Se você for olhar, uma artimanha do inimigo é de condenar tudo aquilo que Deus faz. Quando Jesus curava, quando Jesus libertava, o que o diabo falava? É demônio. É demônio. Tudo que provém de Deus, Satanás quer falar que é do diabo, para que você não venha celebrar, para que você não venha reconhecer, para que você não venha fazer conhecido aquilo que Deus realmente está fazendo. Nós não estamos observando, não é uma data cheia de simbolismo, não é uma data muito especial, não é uma data mágica, mas é uma data que nós trazemos à memória alguém muito especial. Pode ser nessa data, pode não ser, mas houve um momento na história que alguém especial nasceu nesta terra, pisou nesta terra, andou nesta terra. Ele não era homem qualquer, não era filho de um homem qualquer, ele era o Filho de Deus. E desde quando ele veio, a humanidade não permaneceu a mesma. Desde quando ele entrou, desde quando ele nasceu, tudo mudou, porque ele é o Filho de Deus. Você pode glorificar? Cuidado! Satanás tende a fazer que tudo aquilo que Deus faz é diabo. É o diabo. Quantas vezes viraram para Jesus falando, é demônio, tem demônio, você faz pelo poder dos demônios. Quantas vezes viraram para Jesus e falava isso? Irmãos, porque Satanás quer ridicularizar aquilo que Deus está fazendo. Ele quer ridicularizar o Natal, mas eu quero dizer para você nessa noite, com simbolismo ou não importa. Nós não estamos aqui adorando árvore, nós não estamos aqui prostrando árvore, nós não estamos crendo em Natal, nós não estamos crendo no Natal de Papai Noel. O que nós estamos celebrando aqui é o nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é a luz do mundo, daquele que veio para nos libertar, daquele que veio para nos dar uma nova vida, para aquele que nos veio colocar de pé e quebrar as algemas do pecado que estava sobre nós. Você pode glorificar o Senhor, o Deus conosco,
Não somos mais homens sozinhos nessa terra. Nós temos o Deus habitando em nós. Aonde nós fomos, Deus está conosco. Aonde nós fomos, Deus está nos conduzindo. Aonde nós estamos, o Espírito de Deus está dirigindo as nossas vidas. Emanuel, Emanuel, você não está aqui sozinho nessa noite. Ainda que você tenha passado por grandes apuros, grandes lutas, Deus estava com você. Você não estava sozinho, Deus estava te guardando. Ainda que foi momentos de tristeza, pode ter certeza, o Senhor estava com você. Sabe por quê? Existe uma promessa que Jesus fez: e eis que eu estarei convosco todos os dias, não só nos melhores, mas todos os dias, até a consumação dos séculos, até que tudo se cumpre, até que nós sejamos glorificados, até que nós adentremos diante da presença de Deus. Ele está conosco, Ele não está longe, mas Ele está presente, vivendo dentro dos nossos corações. Oh, aleluia! Será que você pode glorificar ao Deus Emanuel? Será que você pode glorificar os Reis dos Reis? Por que celebramos Natal? Por que fazemos menção ao nome de Jesus e ao nascimento de Jesus? Porque desde quando Ele nasceu, a nossa vida já não é mais a mesma. Desde quando Ele nasceu nos nossos corações, a nossa vida não permanece mais a mesma. Tudo se dividiu entre o antes e depois. Quantos têm vivido o antes e o depois? Quantos têm percebido, antes de Jesus a minha vida era dessa forma, mas agora que Jesus entrou, tudo mudou. Você tem sido impactado pelo nascimento do Rei dos Reis. Você pode se colocar de pé. Você pode se colocar de pé. Você pode se colocar de pé nessa noite. E será que existem pessoas que são gratas porque Ele nasceu, porque Ele viveu, porque Ele morreu e porque Ele está no nosso meio nessa noite? Será que você poderia tirar um minuto para agradecer ao Senhor, agradecer pela sua vida, agradecer pela sua presença, agradecer por tudo que Ele realizou? Será que você pode tirar um minuto para agradecer a Jesus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele representa, por tudo aquilo que Ele tem feito em prol da sua vida? Podem querer menosprezar o Natal, mas nós vamos celebrar o nascimento de Cristo. Nós vamos continuar declarando o seu nascimento, porque o seu nome diz tudo. Ele é o Salvador, o seu nome é aquele que tem o poder de quebrar as algemas do pecado, da vida de todo aquele que está aprisionado pelo pecado nas garras de Satanás. E não somente isso, Ele tem o prazer de fazer morada no coração do homem. Quantos aqui são moradas de Deus? Quantos aqui são moradas do Senhor? Será que você pode tirar um minuto para louvar ao Senhor por isso? Louvar ao Senhor porque hoje você é morada do Espírito Santo. Você é morada do Espírito de Deus, que hoje Ele habita. Você não é mais aquele que vivia na podridão do mundo. Você não é mais aquele que vivia sobre o efeito de drogas, sobre o efeito de álcool, a sua maior satisfação. Hoje você não é pessoa que é movido por entorpecentes. Hoje você é movido pela presença do Espírito de Deus, pela palavra de Deus que não muda. Será que existem pessoas que são gratas por terem Cristo na sua vida? Tira um momento para adorar o Senhor. Tira um momento para adorar o Senhor. Será que você pode reconhecer? Ou você consegue enxergar a diferença que Cristo faz? O que seria de você se não fosse Jesus Cristo? Aonde você estaria se não fosse Jesus? Vamos adorar o Senhor. Vamos glorificar o Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Será que você pode levantar a sua voz e adorar o Senhor? Será que você pode reconhecer as maravilhas que Ele tem feito? Ou você vai permanecer calado diante de Jesus Cristo? Diante daquilo, porque tudo que o inimigo quer é calar a voz da igreja, calar a voz, a história de Jesus Cristo. Mas existe um povo apaixonado por Jesus Cristo. Existe um povo que entende o que significa deixar a sua glória, se submeter à forma de homem, simplesmente para morrer por aqueles que estavam totalmente perdidos no pecado, inimigos. Mas Ele nos amou, e por isso que Ele nos amou, pelo fato que Ele nos amou, é que Ele veio, nasceu, viveu e morreu para que nós venhamos ter vida. Vamos
Vamos glorificar o nome do Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor, vamos fazer menção, vamos fazer menção de todas as maravilhas que Ele tem realizado. Aonde você estaria, meu irmão? Aonde você estaria se o Emanuel não tivesse contigo? Aonde você estaria se o Salvador não estivesse contigo? Aonde você estaria? O que seria de você? O que seria de nós se o Deus conosco não estivesse presente? Oh Pai, nós queremos te dar graças pela vida do teu Filho Jesus, pelo nosso Senhor, pelo Salvador, por aquele Deus que transformou as nossas vidas através do sacrifício na cruz, que um dia nasceu. Nós celebramos, sim Deus, nós celebramos, nós queremos glorificar, porque Deus no seu nascimento, uma nova história, e toda vez que Jesus chegou, aproximou, desde quando Ele entrou nas nossas vidas, Senhor, a nossa vida foi totalmente mudada, transformada. Nós podemos dizer que nós não somos mais o mesmo, mas Jesus mudou, Jesus transformou as nossas vidas. O Senhor transformou a minha família, e não somente a minha família, mas o Senhor transformou várias famílias que estão aqui nessa noite. Quantos casamentos foram restaurados por causa da tua presença, Senhor? Quantas vidas foram libertas por causa da tua presença? O que seria de nós? Nós jamais conseguiríamos livrar, Senhor, da condenação do pecado. Nós jamais conseguiríamos, ó Deus, vencer, ó Deus, essa maldição que estava sobre nós por causa da nossa desobediência. Mas o Senhor nasceu nos nossos corações, nossos olhos foram abertos, nosso entendimento esclarecido, Pai. E entendemos, ó Pai, que a sua vida não foi uma vida comum, mas teve um propósito definido, de nos libertar, de nos salvar, de nos dar vida, para, Senhor, de quebrar toda a maldição que estava sobre nós. E hoje, Pai, nós não vivemos mais debaixo da maldição do pecado, da morte. Não somos mais submissos, ó Deus, Pai, à escravidão, Deus, ó Pai, de Satanás. Mas hoje nós temos uma nova vida pelo Teu Filho. Nós temos uma nova vida pelo sangue de Cristo. Nós temos uma nova vida pela Tua vida, Senhor Jesus. É por isso que hoje nós temos liberdade para falar contigo, para orar, para Te chamar de Pai. Porque Deus, ó Pai, não estamos mais sobre a servidão, Senhor Jesus, do pecado. Hoje nós somos livres para Te adorar, livres para Te servir, livres para viver a vida que o Senhor nos deu, ó Pai. Oh, aleluia. Eu quero Te exaltar, Senhor.